ganhar a guerra, eu vou ser o rei que liderou a França numa vitória da Revolução. Se a França revolucionária perder a guerra, é porque eu vou voltar a ser um absolutista. Essa é a premissa aqui. Perfeito, perfeito. No final das contas, a guerra é proclamada em 1792. E aí, Vilela, os historiadores falam que tem duas revoluções francesas. A primeira, que é antes da guerra, e a segunda, que é depois da guerra. Depois da proclamação de guerra, a situação muda completamente. Porque no final das contas, a Inglaterra vai entrar na guerra, a Espanha vai entrar na guerra. No final das contas, a França vai ficar quase sozinha numa guerra contra a Europa. Contra a Espanha, contra a Inglaterra, contra algumas regiões do que hoje é a Itália, contra várias regiões do que hoje é a Alemanha, contra a Rússia, contra a Prússia. É todo mundo contra a França. E a França, lembra, pessoal, era o Império. Assim como a Inglaterra. Então, significa que essa guerra acontecerá no mundo inteiro. Por exemplo, os franceses, nesse momento, a Inglaterra, a Companhia das Índias da Inglaterra, está atacando a Índia. Então, processo de dominação da Índia, enfim. A França vai apoiar o sultão Tipo, lá na Índia, para expulsar os ingleses. Os ingleses e franceses vão entrar em confronto no Caribe pelas colônias, porque se o Haiti era da França, a Jamaica era da Inglaterra. Entendi. A guerra se mundializa. No Oriente Médio? A guerra tem impacto no Oriente Médio. A gente vai falar daqui a pouco da invasão do Egito, no norte da África. A guerra tem impacto no Brasil. Por quê? Porque depois vai ser abolida a escravidão na França. E o país que tem a maior fronteira com a França é o Brasil. A Guiana Francesa e o norte do Brasil, o Grão-Pará na época. E aí vai ter a abolição da escravidão no Grão-Pará, mas... desculpa, na Guiana Francesa, mas tem escravidão no Grão-Pará. Ali do lado. Ali do lado. E aí o que eles vão fazer? Fortificar o rio Oiapoque para evitar que escravizados brasileiros tentem fugir para a região francesa. E ao mesmo tempo, isso está documentado. Eu fui lá em Belém esse ano para ver a documentação, isso está lá. Senhores de pessoas escravizadas lá na Guiana tentam fugir para o Brasil e fogem para o Brasil. E essas tretas fronteiriças do Brasil com a Guiana só vão ser resolvidas no começo do século XX. Entendi. Então, ou seja, são coisas de tensões que de alguma maneira também se prolongam, né, por bastante tempo. Isso que é pensar a revolução globalmente, né? Isso que é pensar a revolução global. A ilha de Java, que lá num lugar super distante da gente, ela vai ser invadida por ingleses, franceses, holandeses. Tanto que na ilha de Java, eles vão entender a Revolução Francesa como imperialismo. E falar, começou a Revolução Francesa, agora tem um monte de gente me invadindo. E aí no começo do século XIX, na ilha de Java, você tem um ultramovimento islâmico em reação a essa ação. Então, aliás, isso, perguntou do Oriente Médio muito bem, isso é o que um historiador chamado Christopher Bailey fala, que no mundo islâmico, a Revolução Francesa foi vista como uma nova cruzada. Nossa. Porque é assim que ela chega, na forma das guerras entre as potências. E aí ela vai despertar um renascimento islâmico na primeira metade do século XIX. Isso é muito legal. A guerra se mundializa. E no território francês, a situação ganha um grau de radicalidade que ela não teve antes. Ganha um grau de radicalidade que ela não teve antes. Então, por exemplo, Dumouriez, um grande general, vence a Batalha de Valmy. Na verdade, ele não venceu a Batalha de Valmy. Na verdade, os prussianos se retiraram por causa de uma disenteria, de uma diarreia. Só que venceu, o WO venceu. Claro, só que isso é vendido na França como, estamos vencendo. E depois, eles acabam acontecendo uma seguinte coisa. Havia um general prussiano que havia se encontrado com Luís XVI para tentar negociar e tal. Alguns dias depois, aparece uma carta desse general dizendo que ele ia atacar Paris e que ele ia destruir todo mundo. Quando isso aparece, a população fala, o rei é um traidor. Aí a população chega a atacar as Tulherias. E o rei foge para a Assembleia dos Deputados. E aí quando ele foge, ele é preso pelos deputados. E ele é colocado em julgamento. E os deputados, quase todos, declaram, girondinos ou jacobinos, que o rei é culpado. Por traição. Por traição. E que a república deve ser proclamada. E a república acaba sendo proclamada. Alguns meses depois do começo da guerra. E aí a gente tem um problema, de novo, de caráter jurídico-político. Havia sido organizada uma constituição para uma monarquia constitucional. Ou seja, essa constituição não pode mais continuar valendo e há uma necessidade de se reorganizar politicamente a partir de agora. E aí a Assembleia eleita vira de novo a Assembleia Constituinte. Só que agora é uma república. Então eles vão chamar essa república de convenção, porque ela se autoconvoca. Esse nome convenção eles tiram dos Estados Unidos. Né? Ela se autoconvoca, o rei está preso, o rei é julgado pela Assembleia. E aí, se todo mundo quase concorda que o rei deve não ser mais rei, girondinos e jacobinos se dividem. Cara, essa divisão... O que vai fazer daqui pra frente. O que vai fazer? Os girondinos vão falar, não é pra matar o rei. E aí repara aquilo que a gente falou lá atrás. Não tem como isso ser plano de governo se esse é um problema novo.
Ou seja, essa divisão, ela não é prévia. Ela é das circunstâncias estabelecidas. Entendi. Você sabe que tem historiador que é mais radical, que fala que não existe jacobino girondino. Que isso foi só inventado pelos historiadores e que isso não se aplica na época. Eu não tenho essa posição. Eu acho que apesar do nome ser invenção dos historiadores, os girondinos, existe sim uma divisão. Mas é o que o Rafinha falou, não é uma divisão de programa. É uma divisão que vai se estabelecendo com os fatos. Conforme as coisas vão acontecendo, os grupos vão se formando. Então, uma primeira coisa importante é isso. Aliás, uma primeira coisa importante foi a declaração de guerra. Robespierre era contra a guerra. Tá. Robespierre dizia o seguinte, ninguém gosta de quem chega com armas no seu território querendo impor a liberdade. Vocês querem fazer guerra para exportar os princípios da liberdade? Isso não vai rolar. Mas Robespierre é derrotado. E depois que o Robespierre é derrotado, ele aceita a guerra. Ele para de protestar contra a guerra porque ela está acontecendo já. E o segundo momento é esse. Então, girondinos vão falar assim, gente, se a gente matar o rei, a gente só vai piorar a situação aqui na França. Só vai piorar a situação. Mas não colocar ele no poder de novo também. Eles queriam prender o rei até o fim da guerra, terminada a guerra, exilar o rei nos Estados Unidos, porque ele tinha apoiado a independência, lembra? Lá ele era querido. Entendi. Lá ele era visto como um cara da liberdade. E aí um deputado que era próximo aos girondinos, que é o Thomas Paine, vindo da Inglaterra, tinha participado da independência dos Estados Unidos, o Thomas Paine fala, gente, que tal se a gente abolir a pena de morte? A pena de morte é você punir um crime com outro. Isso não vai dar certo. E o Paine fala, se a gente, como Assembleia dos Deputados, ficar decretando morte das pessoas, isso um dia pode se voltar contra nós. Bom, o argumento dos jacobinos tinha um argumento teórico e um argumento prático. O argumento prático é, o grande aliado dos nossos inimigos na guerra tá aqui no nosso território. Vocês vão deixar esse cara vivo? É uma ameaça a nós. Estamos numa época de guerra. A França está sendo invadida pelos 4 pontos cardeais. Perdendo território. Perdendo território. Então, ao norte na Inglaterra, ao sul na Itália, ao oeste pela Espanha, a leste pela Áustria, pela Prússia, pela Rússia, tudo lá. Se eu deixar o nosso inimigo aqui vivo, o cara que os nossos adversários querem, não tem jeito. Não tem jeito. E aí o Robespierre e o Saint-Just falam, não é para julgar o rei. Porque se você julgar o rei, você considera que ele pode ser inocente. E se ele for inocente, nós somos culpados. E se nós somos culpados, nós não poderíamos julgá-lo. Porra! Então, no final, essa proposta perde, eles fazem a votação e os jacobinos vencem. Condenado à morte e o rei é guilhotinado no comecinho de 1793. Mas aquele esquema, praça pública... Na Praça da Revolução. Por quê? Que hoje é a Praça da Concórdia, onde estava instalada a guilhotina. E eu acho que até a gente...